E toda segunda-feira é dia dela, doutora Luciana Nepomuceno com a gente no Central 98, é isso mesmo. E hoje vai falar para a gente sobre um mandato tampão, isso porque Paulo Dantas, do MDB, foi eleito ontem governador de Alagoas em uma eleição indireta realizada na Assembleia Legislativa. O vice-governador eleito é José Vanderlei Neto e os 9 comandantes do Executivo, escolhidos pelos deputados estaduais, vão exercer um mandato tampão, que vai ser válido até 31 de dezembro desse ano. E aí, para a gente entender como é que funciona isso, já está com a gente aqui a advogada, professora, doutora Luciana Nepomuceno, nossa colunista. Bom dia para você, Lu, seja bem-vinda mais uma vez. Ei, Carol, bom dia, João, bom dia, Paulo, bom dia a todos que estão nos ouvindo e agora assistindo, né? Exatamente, pela TV. Lu, conta pra gente, como é que funciona isso? A gente está ouvindo falar desse mandato tampão, mas muita gente fica com dúvida, né? Eleição indireta, mandato tampão, isso pode, acontece, tem prazo. Qual que é aí a principal definição desse mandato tampão? O mandato tampão, no caso específico que nós estamos comentando, é exatamente porque a vacância do cargo do governador se deu nos 2 últimos anos do mandato. Porque quando a vacância dá nos 2 últimos anos do mandato, o que a Constituição fala? Que a eleição tem que ser indireta, tal como foi. Porque se fosse lá no início do mandato, seria uma eleição, uma nova eleição, na qual os cidadãos iriam às urnas para poder escolher ali o seu representante. Como foi nesse período dos 2 últimos anos, no caso, estou falando do último ano do mandato, aí a Constituição fala, faz eleição indireta, que no caso foi realizada por meio da Assembleia Legislativa. E lá no caso específico do governador, Paulo Dantas, teve uma situação curiosa, porque o normal seria o vice assumir. E por que o vice não assumiu e nós tivemos os 2 cargos vagos? Porque o vice já tinha saído para disputar a eleição para prefeito de um lugar, até que eu já fui dar uma palestra lá, Arapiraca. E ele se elegeu prefeito, então já não tinha vice. Como não tinha vice, ficou vago o cargo, tanto de vice que já estava vago, quanto do governo, que ele precisou sair para poder desincompatibilizar. Com isso, o presidente da Assembleia, que deveria assumir, não quis assumir. O deputado, agora não me recordo o nome, não quis assumir. Com isso, nós tivemos, então, quem assumiu o mandato lá, que ficou provisório até ser feita a eleição, foi o presidente do Tribunal de Justiça, até a Assembleia reunir. E eles fizeram essa eleição, que deu também um pau no judiciário lá, no Supremo Tribunal Federal. Eles estão, inclusive, por força de uma decisão liminar. Essa eleição sendo discutida. Pelo que eu entendi, eu posso estar enganado, eu não estou em Alagoas, não conheço os movimentos jurídicos e eleitorais daquele estado, mas a distância, o que eu entendi, é que o rito foi cumprido. Sim, sim. O que teve o questionamento que foi feito pelo PP no Supremo Tribunal Federal, Paulo, foi porque eles, sobre os critérios dessa eleição indireta. Porque eles queriam, por exemplo, fazer chapas separadas. Chapas não, candidaturas separadas. A do governador e do vice. E aí o ministro Gilmar Mendes falou que não, teria que ser em uma chapa única, tanto do governador quanto do vice, como é a regra geral das eleições diretas. Me estranharia, por exemplo, se o Tribunal Regional Eleitoral tivesse autorizado em Alagoas a possibilidade de uma eleição para um candidato e uma eleição para o seu vice. Sim. Porque isso não acontece em lugar nenhum do Brasil. Exatamente. Aliás, seria ideal que acontecesse. Era uma boa chance de fazer uma reforma eleitoral onde a gente tivesse um candidato à presidência da República e um vice, e você pudesse votar em partidos diferentes, onde você tivesse um candidato a governador da mesma forma, prefeito da mesma forma, porque ia dar uma dinamizada nos processos de escolha. E evitar até viagens, né, Paulo? Talvez, né? Vai que você coloca um partido que não tem muito a ver ali com o presidente, imagina, não vai nem sair do país para deixar o outro governar. Agora, Luciano, só uma questão que eu fiquei um pouco perdido. Se fosse nos primeiros 2 anos, aí seria eleição direta. Direta, sim. Como não foi, aí é a própria Assembleia ali, quem que foi, escolhe? Exatamente, foram os deputados que votaram e escolheram. E, inclusive, ele teve, salvo engano, 27, dos 21 votos dos 27 votantes. Então, ele ganhou, assim, uma maioria absoluta. É isso, é o nosso sistema. A regra que prevalece na Constituição é essa. O curioso lá é que teria que ser o vice e não tinha vice. Então, a importância de escolher um vice. Eu falo que, na hora da gente montar a chapa, foca-se na cabeça de chapa, esquece o vice. E lembrando que o vice pode chegar ao poder e comandar o Estado, comandar ali o município e até a nação.
como diria Jô Soares, nascer quadro antigo do Vivo Gordo, eu acho que só eu e Luciana aqui... Ah, não, Paulo, não vem colocar a Luciana, não. Nós tivemos o prazer de assistir. Não vem com a Luciana, os dois são mais novinhos e não assistiram de jeito nenhum. Mas quem disse que eu não sou novinha igual o João e a Canã? Bom, então supondo... Olha, gente, indenização ao vivo. Supondo isso... Bullying ao vivo. Segunda-feira, bullying. Supondo isso, que seria uma mentira, a gente... Eu li na enciclopédia. Oh, meu Deus. Eu li na Mirador. A gente lembra daquele quadro de Jô Soares, que eu falava do vice, falava tirante Aureliano, o resto vice. E vice é um negócio que acompanha mesmo a candidatura do titular. Por isso que está tendo um pouco mais de critério para a escolha dos vices. Está se perdendo um pouco mais de tempo para a escolha dos vices, até porque antes se escolhia o vice ou por uma mera composição partidária, ou por uma mera simpatia de ideias, de pensamentos. Só que você tem que lembrar que o vice, primeiro, é um ser político que irá se manifestar em algum momento, Sim. por justiça, porque Sim. tem o direito, e que também poderá divergir do governador em alguns momentos, Sim. ou do presidente ou do prefeito. Então a escolha desses vices está sendo cada vez mais criteriosa. Agora... Mas que seria bom que fosse um de cada partido, ia ser. Mas pode ser feita uma coligação, né? As chapas majoritárias podem coligar ainda. A coligação ainda existe para essas chapas majoritárias, formando ali, então, essa multiplicidade. Vai até quando a coligação? Até agora, né? Junho, né? De partidos, entendeu? Vai até junho, não, né? Você vai na época do registro de candidatura. Na hora que você já registra com a coligação ou candidatura pura. Sim, mas as candidaturas terão que ser registradas no final de junho. Exatamente. Então, até o final de junho, tem a possibilidade de coligação. Você pode montar a coligação e as federações, que o prazo termina agora, 31 de maio. 31 de maio. Agora, o que a gente pode observar, Paulo, para essas eleições, nós vamos ter o fenômeno que nós tivemos nas últimas eleições gerais, do número de mulheres que saíram como vice. Né, vice-governadoras, porque é um fenômeno que aumentou muito nas últimas eleições por conta da obrigatoriedade de destinar 30% dos recursos, dos fundos, para as candidaturas femininas. Então, nós tivemos um aumento expressivo do número de mulheres nas vices, porque você pode destinar o dinheiro para aquela candidata, para aquela chapa, que, na verdade, não necessariamente beneficia a mulher, beneficia a chapa como um todo e o homem cabeça de chapa. Mas o dinheiro vem daquilo que é cotado. Da cota, exatamente. Agora, é interessante a gente lembrar que esse ano, por exemplo, falamos aqui no início do programa, a gente tem a possibilidade de uma candidata mulher à presidência da República, a senadora Simone Tebet, Sim. que é candidata pelo PMDB, pré-candidata, esperando a convenção do partido definir, e ela deve, nessa composição, se aceita a composição MDB-PSDB, ela tem, segundo os analistas, e uma pesquisa do PSDB deve indicar isso também, ela tem mais aceitação nacional do que teria o ex-governador João Dória. E aí, nessa junção MDB-PSDB, pode ser que surja aí o nome de Simone Tebet como candidata à presidência da República. Saiu uma pesquisa recente agora, Paulo, Datafolha, eu não vi ela sendo cotada, não. Teve como nome da terceira via. Nós tivemos ali João Dória, tivemos o Sérgio Moro, mas eu não vi o nome da Simone Tebet sendo colocado na pesquisa. A verdade, que eu falo que a terceira via para essa eleição, para mim, é natimorta, viu, Paulo? Minha opinião... Eu acho que perdeu o time já também, perdeu né? o time, qualquer que seja o nome ali, não vai ter, a meu sentir, envergadura suficiente para poder fazer peso, fazer frente aos nomes aí já colocados. E essa confusão, né, essa confusão que está se implantando há muito tempo, né, porque o Dória ganhou as prévias, ele não larga a mão das prévias, né, tem o direito dele, né, claro, é democrático. E isso também prejudica, na minha opinião, porque faz o pessoal ficar pensando, pô, a terceira via nessa bagunça, aí eles se juntam para lançar um nome, mas não é de concordância de todos, também acho que agora perdeu acho que perdeu. Terceira via, para mim, qualquer que seja, inclusive o nome da senadora, nós teríamos ali uma mulher na disputa, não vejo com respaldo e envergadura, como eu disse, para poder fazer frente aos nomes do ex-presidente Lula e também do presidente Bolsonaro, não. Vamos, para mim, o cenário de 2018, com algumas diferenças,
mas ele irá se repetir agora com a novidade que o Lula, então, estava preso. Agora o Lula não está mais preso e ele é o nome que é colocado na disputa. E o presidente Bolsonaro, que, então, era a novidade dentro do cenário, né, da presidência, agora 2018, já vem ali vem para a reeleição. Então, vão ser algumas diferenças, mas os nomes ali, para mim, mas o mesmo cenário esses. polarizado que a gente teve da última, né? Acho que até mais polarizado, porque agora vem o PT com Lula, que não foi em 2018. Então, acho que a polarização ela vai ser, inclusive, maior. A última pesquisa da Datafolha traz Simone Tebet com 2%, à frente dos candidatos do Novo e do PSTU. Vânia Lúcia e Felipe Dávila. Simone Tebet, 2% e os outros... Então, quer dizer que ela ainda aparece na pesquisa, ela já começa a aparecer na pesquisa. Na verdade, o que eu tenho de informação é de dentro do PSDB, que eu não sei se já concluída ou feita, já concluída ou sendo feita, uma pesquisa interna do PSDB para avaliar a chance dos dois, Simone Tebet e João Dória, no caso da aliança MDB-PSDB. E me parece que, o que eu tenho como informação, pode ser desmentido, mas é o que eu tenho, então eu trabalho com o que eu tenho de informação. Aquilo que eu tenho de informação diz que Simone Tebet teria mais chance do que o João Dória. Também acredito. Não viabilizando Simone Tebet como terceira via, mas com mais chance entre ela e Dória. Mas eu repito, essa terceira via para mim, já foi. Já foi. Gente, está aí, no Central 98, recebendo nossa colunista, advogada, professora, doutora Luciana Nepomuceno, está com a gente aqui toda segunda-feira. Semana que vem está de volta. Lu, mais uma vez, obrigada. Obrigada, gente. Boa semana. Tá aí.